Os catacétums possuem 3 fases de desenvolvimento bem definidas ao longo do ano, sendo que a primeira dela começa logo no início do ano, onde os pseudobulbos já estão bem desenvolvidos, estão maiores do que os pseudobulbos anteriores, se a planta for bem cuidada, estão verdes, folhados, e a planta ou ela já está florescendo ou ela está apta a florescer. Pode ser que alguns já tenham até passado o período de floração. Logo depois do período de desenvolvimento dos pseudobulbos, onde eles já estão totalmente desenvolvidos, vai chegando o período do inverno, o meio do ano, onde entra em algumas regiões do Brasil o frio ou a seca. Então, neste período, os catacétums que estão bonitos, folhados, verdes, eles começam a amarelar as folhas, as flores já começam a morrer, ou às vezes até já morreu as flores nesse período, e o catacétum ele entra num período de hibernação. Então, no período que vai de abril, maio, junho, julho até início de agosto, a planta ela vai estar assim, ó, sem nenhuma flor, sem nenhuma folha, e muitas vezes, a pessoa pensa que a planta ela pode ter até morrido, mas não. O que aconteceu aqui, na verdade, é que a planta entrou em dormência. Então ela vai ficar assim, sem nenhuma folha, vai ficar só com essas brácteas aqui, só com essas brácteas, com essas palhinhas. E vejam só, ela floriu aqui, e agora ela está acordando. Quando que essa planta começa a acordar? Em meados de agosto, final do inverno, meados de agosto, início da primavera, início do mês de setembro. Então esse período, de modo geral, como estou falando aqui, que vale para a maioria dos catacétums, mas alguns podem adiantar ou até principalmente retardar um pouco mais esse processo, Pode ser que despertem só lá para o início do verão, então isso pode acontecer, porque cada catacétum ele tem um ciclo, mas como um todo eles tendem a ter esses 3 ciclos. Então final de inverno, início da primavera, a gente vai ter o período que o catacétum começa a acordar, ou seja, ele sai da dormência e ele vai começar a emitir os brotos. Aqui a gente pode ver, aqui a gente tem broto já estourando para todo lado, aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro, aqui tem broto já, aqui tem outro broto, só esse último aqui que não está brotando. Então o que as pessoas fazem muitas vezes quando o catacétum ele entra em dormência? A pessoa vai lá, retira ela do vaso, como eu fiz aqui, com esses exemplares, corta as raízes velhas, retira todo o excesso de raiz e coloca assim numa vasilha e deixa. Não precisa fazer basicamente nada. O máximo que você pode fazer aqui é dar uma borrifada de água a cada 1 semana, 2 semanas no máximo, Não tem muita necessidade, porque se a planta ela estiver bem saudável, os pseudobulbos estiverem bem nutridos no período certo, ele vai passar o inverno inteiro, o período seco inteiro, sem ter um desgaste de pseudobulbo, de energia, e vai no período certo eclodir os brotos. Então aqui nós temos esse exemplo super legal para vocês verem aqui. Então eu retirei dos vasos, ficaram em dormência, agora eles acordaram e vão para o plantio, É o momento certo de fazer o plantio? Já vou falar sobre isso, mas antes eu quero dizer para vocês, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas. E se você está chegando agora, eu convido você a deixar o like, a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E se você quer aprender mais sobre o cultivo de catacétums e outras espécies de orquídeas, acesse o meu site comocuidardeorquídea.com.
.vip. Lá eu tenho um curso todo especial, programático, organizado, pensado para que você que está iniciando no cultivo de orquídeas, o que quer melhorar as suas técnicas de cultivo, possa ter sucesso. Então acessa, o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Como cuidar de orquídea.vip. Este é o meu curso para você poder cultivar orquídeas de forma exemplar e ter ótimos resultados. Gente, então depois que começa a brotação aqui, o que nós fazemos? Já replantamos? O ideal, gente, é vocês esperarem esses brotos aqui ficarem pelo menos da metade ou do tamanho do pseudobulbo que deu origem a ele, entendeu? Então esse pseudobulbo aqui que está surgindo, esse brotinho, ele vai ficar do tamanho ou maior do que esse. Então para você fazer o replante, deixa ele crescer, ele não vai estar sofrendo, ah, mas que judiação, Fernando, vai matar ele assim porque ele não vai ter, né, como se desenvolver. Gente, ele está ligado pelo cordão umbilical, digamos assim, com o pseudobulbo velho. Ele está retirando energia desses pseudobulbos de trás. Então não tem perigo. Ah, mas vai gastar toda a energia do pseudobulbo de trás. Não vai gastar, gente. Não vai matar o pseudobulbo de trás e o broto não vai morrer. Deixa o brotinho crescer, deixa ele se desenvolver, ficar com as raízes grandes, com 5, 6 centímetros. E aí você faz o replante. Ah, mas eu sou muito apressado, Fernando, eu quero fazer o replante, eu não tenho paciência para esperar. Gente, a paciência é um dom que o orquidófilo ele tem que prezar. Todo orquidófilo tem que ter paciência. Eu já passei para vocês, já deixei para todo mundo acessar. E quem tem acesso ao meu curso também tem esse conteúdo, um conteúdo grátis, que são os 10 passos, os 10 pontos para ser um bom orquidófilo. E um deles é a paciência, prezar pela paciência, gente. Mas então, vamos concluir o ciclo de desenvolvimento que a gente parou na metade, né? Então depois que esses brotos acordam, eles vão começar a crescer, vão sugar energia do pseudobulbo de trás, eles vão começar a enraizar, vão começar a soltar as folhas, como aqui, ó. Esse daqui já está muito grande, né? Ele pode até prejudicar um pouco o desenvolvimento dos brotinhos novos. Mas veja que os brotinhos novos saíram nos pseudobulbos de trás. Então eles não vão ser muito maior do que esses aqui. Não vão ser grandão igual esses, porque olha só, esse pseudobulbo deu origem a esses dois, a esse daqui, melhor dizendo, a esse broto aqui, ó, certo? Então ele vai dar mais ou menos desse tamanho. Mas veja que ele já está saindo folhinhas. Então quando ele tiver com as folhas mais largas, grandes, enraizado, grosso, formadinho, você vai fazer o replante. Fernando, como que é o replante? Conta para nós. Já vou contar, gente. Eu vou terminar o ciclo aqui. Então, neste processo, ele vai demorar mais ou menos uns 2 a 3 meses até ele concluir o ciclo, que vai lá para o final do ano, início, né, do ano que vem. E aí ele vai estar apto a florir, apto a estar recebendo os cuidados que a gente gosta de dar para as nossas orquídeas como um todo, que é geralmente regar. Né? O pessoal gosta muito de estar regando, principalmente quem está cultivando, começando no cultivo de orquídeas, acha que as orquídeas elas gostam de muita água, mas isso é basicamente um mito. Elas gostam de umidade atmosférica, mas muita água não, certo? Elas gostam de uma umidade leve no substrato. Então se a gente der muita água neste momento aqui, molhar demais, deixar encharcado assim, ó, mostra aqui, esposa. Ó, vou mostrar. O substrato tá encharcado assim, ó. Perdeu o broto. Perdeu a raiz, perdeu o broto, matou. Perdeu todo o ano de desenvolvimento e pode aí sim perder o pseudobulbo. Aí sim você corre o risco de perder a planta. Então não seja apressadinho, tenha paciência e siga o passo a passo que eu vou ensinar para vocês. A primeira coisa que eu vou ensinar aqui é como replantar. Tá bom? Então eu vou passar aqui o passo a passo de como vocês fazerem algumas formas de replante. E eu espero que vocês sigam à risca todas as dicas, porque se vocês não seguirem, não adianta, gente, depois vir lá com um problema, porque muitas vezes não tem como resolver. Às vezes o problema já
está tão avançado que não tem como salvar. Então o que a gente vai utilizar para fazer o primeiro replante aqui, ó? Vamos utilizar um litro descartável. Esse aqui é grandão, né? Eu peguei um bem grandão aqui. Ele é furado mais ou menos na altura de 2 dedos, 3 dedos, porque esse aqui a gente vai fazer com reservatório de água, mas a gente pode fazer sem reservatório também, como é o caso desse daqui, ó. Ele tava com uma fita ali e ficou a marca, mas ele tá limpo. E, ó, ele tá furado aqui, tá furado, tudo furado nas laterais. Então a gente vai replantar. Vou replantar nesse daqui primeiramente, para mostrar para vocês. E o processo aqui também é igual, né? Só para ilustrar para vocês, já tem o vídeo no canal, tem o vídeo lá no curso explicando. A gente vai encaixar isso aqui, ó, só encaixa aqui. Faz um corte aqui para acertar o encaixe, que aí fica melhor de fazer até o encaixe, ó. Ficou bem encaixadinho aqui, perfeito. E aí você vai colocando o material e a planta. O mesmo processo que eu vou fazer aqui, gente. Então olha só, no fundo você pode colocar isopor ou pedra brita, de preferência pedra brita neste caso, porque o vaso vai ficar mais pesado. Mas eu aqui estou utilizando isopor. Então eu vou utilizar isopor. Você pode utilizar pedra brita ou argila expandida ou caco de telha, tá? Esses materiais para dar drenagem. Então eu vou colocar aqui um pouco para dar drenagem. Agora eu vou vir aqui com esse material. Esse material aqui é um material que eu umedeci ontem. Hoje ele já está mais seco. Por que eu umedeci ontem? Para ele não ficar muito encharcado, para não dar problema. Então eu umedeci ele um pouco ontem. E agora a gente vai utilizar esse material. É um material composto de casca de pinos, tamanho 1, e carvão, tá? Com um pouco de isopor triturado. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui dentro esse material. Já coloquei mais ou menos até a altura da borda, né? Faltam uns 2 dedos para chegar até a altura da borda. Agora a gente vai escolher o que a gente vai plantar, que é esse daqui, ó, que tá bem bonito. Fernando, dá para tirar esses negocinhos brancos? Gente, dá para tirar, só molhar eles, né? Molha que você tira com facilidade. Até interessante, se você comprou um catacetum, você retirar, porque aqui embaixo dessas brácteas, dessas palhas, pode esconder cochonilha. Então o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai colocar um tutor aqui atrás. O catacetum a gente planta em qual parte, gente? Pode plantar bem no meio, tá bom? Então a gente vai plantar bem no meio aqui. Vamos já ajeitar o tutorzinho. Já vou amarrar ele. Esse aqui vai ser pequeno. Acho que eu vou ter que pegar um maior, um fitilho maior aqui, gente. Achei um fitilho maior aqui. Então eu vou erguer ele. O pé dele, gente, tem que ficar na altura da borda do vaso. O que é o pezinho, gente? É onde começa o rizoma ali, o caule dele. O rizoma é bem curtinho. Então, as raízes, elas vão crescer no substrato, mas a planta em si vai crescer fora do substrato, com o pezinho apenas encostando no material. Então, aqui eu vou fixando. Conforme eu for fixando, eu vou ajeitando para mostrar para vocês. Por enquanto, ele vai ficar um pouco desorganizado. Amarra bem, prende com força, porque esse pseudobulbo aqui ele não vai crescer mais. Ó, então ele tá preso aqui. Não vou cortar ainda, porque depois eu tenho que ver como que eu vou ajeitar ele para ver se ficou bom. Mas ele já tá estaqueado aqui, já tá tutorado. Agora a gente vai colocar aqui o substrato. E preenchemos até começar o pezinho do nosso catacetum. Então aqui, ó, vejam, não sei se você consegue mostrar,
Mas vejam que o pezinho do Catasetum aqui, eles têm uma boa aeração, ele não está enterrado. Tem gente que enterra até o meio o Catasetum pensando que o coitado vai brotar. Não vai brotar, gente. Ele pode até brotar, mas no momento que você molhar, vai sufocar o broto e ele vai morrer. Entendeu? Então, aqui a gente já fez o plantio. Ele vai ficar quietinho agora. Aqui. Vou colocar num local de boa luminosidade, né? Luminosidade filtrada, uma luminosidade de 50%. Ele vai receber somente umas borrifadinhas de água, bem de leve, somente para dar aquela hidratada, nada de regar com intensidade, sendo que aqui até temos um material mais drenado, mas principalmente se você plantar com esfagno, cuida o excesso de umidade. Neste momento, ele ainda não pode receber muita umidade. Quando que ele vai receber umidade? Volto a frisar. Quando esse brotinho já tiver grandão, aí ele pode receber um pouco mais de umidade. Mas nunca encharcar. Se encharcar, o broto que ainda está se desenvolvendo morre. Então ele vai receber mais umidade quando ele já estiver praticamente do tamanho do pseudobulbo que deu origem a ele, ou seja, da mãe, do pai dele, vamos imaginar assim, tá? Então, nesse período ele tem que receber um pouco mais de umidade, aí as regas podem ser um pouco mais contínuas, mas não encharcando, para que ele tenha energia para soltar o pseudobulbo grande, grosso e forte, tá? Ah, mas não pode ser antes, Fernando. Agora é aquilo que eu volto a frisar. Você vai umedecer, deixar o substrato muito levemente úmido, mas muito levemente úmido mesmo, tá? Porque se você molhar demais, perde a planta, ok? Então aqui eu vou terminar fazendo o corte. A planta aqui ela já está paradinha. É dessa forma que ela vai ficar. Deixa eu assentar um pouquinho mais aqui. E agora eu vou levar ela para dentro do orquidário. Tá plantado, perfeito. Um material de bastante drenagem que não vai correr risco nenhum, né, de ter problema. Volto ao longo dos vídeos mostrando o resultado que eu tive com esse Catasetum aqui, gente. Fernando, mas dá para plantar em vaso? Dá para plantar em vaso. Dá para utilizar outro material? Dá para utilizar outro material, gente. De preferência, sabem esses vasinhos de Wanda? Dá para utilizar eles também para vocês cultivarem Catasetum. É muito bom. E aí sim vocês podem utilizar o esfagno, como eu vou utilizar aqui, ó. Então eu vou utilizar o isopor. Vou colocar o isopor aqui. Já vou colocar o tutor, porque como o vaso é pequeno, então eu vou ter que fazer uma técnica um pouquinho diferente. Eu vou fixar o tutorzinho dentro do isopor. Aí ele fica mais firme. Eu vou fazer aqui de volta. E agora eu vou colocar o material. Vou colocar um pouco de substrato já. Só estava olhando ali. Já vou colocar um pouco de substrato aqui. O que é esse substrato que você está colocando? Esse substrato aqui é um mix somente de esfagno com isopor triturado. Então são os dois materiais que eu estou utilizando. Vou colocar aqui mais para trás. E agora vamos ver se a gente consegue prender ele. Eu estou numa falta de amarrio aqui, gente, que vocês não têm ideia. Vamos ter que improvisar aqui. Vamos ver se esse daqui dá. Vai dar. Por sorte vai dar. Bem apertadinho. Aí. Então aqui ele tá fixo. Agora eu vou preencher com mais um pouquinho de esfagno. Com isopor. Mesmo processo, nada de enterrar, só preenche. Tem gente que gosta de plantar, ó, deixar a planta lá no fundo do vaso, tipo assim, ó.
Tem gente que coloca substrato, economiza substrato, deixa a planta lá embaixo. Eu não gosto, gente. Eu gosto de preencher até em cima. Vai excesso de substrato, vai, pode ir, mas eu gosto de fazer assim. Então, aqui a gente plantou mais uma, ó. Então aqui ela vai crescer bonitinha também, cuidando o excesso de umidade agora. Ela já tem um pouco de umidade aqui. Agora eu vou deixar secar e vou fazer somente aquele processo que eu indiquei para vocês. Borrifar uma aguinha, dar aquela jorrada de água somente na superfície, mas nada de encharcar o substrato, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para ajudar no crescimento do canal e ajudar outras pessoas que tenham dificuldade no cultivo de orquídeas. Gente, se vocês querem aprender mais sobre catacetos, querem aprender mais sobre o cultivo, né, sobre a metodologia dos catacetos, de desenvolvimento, as características dos catacetos, deixa nos comentários que eu faço mais uma aula aí falando do modo geral de cultivo dele, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!